Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um FIS Talks Educação, o espaço que a gente discute os eixos temáticos da iniciativa FIS. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site no www.fis.org.br, marca o sininho no nosso canal do YouTube e segue a gente no Instagram. Hoje a gente tem um tema muito legal, focado em todos os aspectos aí da capacitação profissional de saúde, e eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro demais, conheço já há alguns anos, um especialista aí na simulação realística aqui no Brasil, um dos precursores aí nesse método aqui no Brasil. Então é um prazer imenso estar hoje com o Dr. Sérgio Gelbach, médico, anestesista e grande amigo. Sérgio, obrigado aí pelo tempo, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho de você aí, pessoal. Beleza, Cristiano. Para mim é um prazerzão estar aqui com você, falando sobre um assunto que é quase o meu dia a dia. A gente realmente já se conhece há muitos anos, já inclusive trabalhamos juntos há muitos anos, e a nossa praia é a mesma, né? É treinamento médico, especialmente aquele baseado em simulações realísticas. E eu, como médico anestesiologista já há muitos e muitos anos, comecei a entrar um pouquinho no campo da psicologia educacional, a me interessar um bocado por essa questão de fatores humanos, e comecei a ver que isso era um caminho bastante promissor em termos de treinamento médico. Você me conhece, sabe que eu já faço treinamentos há muitos anos, especialmente na minha área, que é a anestesiologia, no curso que a gente sempre fez aí de manuseio emergencial das vias aéreas, entre outros, mas esse principalmente é um curso que essencialmente são abordadas questões técnicas relacionadas ao manuseio das vias aéreas, né? Todos os cursos que você vê, existem vários no mercado hoje em dia, muitas pessoas falando sobre isso, mas me parece que o foco é sempre assim muito intenso em cima dos aspectos técnicos. E eu, como ministro cursos e também estou ali na linha de frente com os pacientes, né? Eu estou realmente manuseando as vias aéreas dos pacientes quase que todos os dias e lido com residentes, lido com pessoas, médicos mais jovens. Eu observo que esses aspectos técnicos eles são importantes, mas não tão determinantes quando você está de frente a uma situação realmente crítica. E aí eu comecei a ver o que realmente faz impacto no prognóstico de uma situação crítica. Já que a gente tem vários relatos na literatura, e até de conhecidos também, de pessoas com grande experiência, com grande capacidade técnica, muitos anos de experiência, e mesmo assim se deparam com situações críticas e que não conseguem gerenciar de uma maneira satisfatória, e muitas vezes determinando um prognóstico ruim ou até fatal. Então, eu pensando sobre essas coisas, comecei a tentar identificar que fatores seriam esses que poderiam impactar tanto num prognóstico, já que uma pessoa altamente experiente, altamente capacitada tecnicamente, porque ainda assim aconteciam erros e sequelas importantes quando se tratava de manuseio emergencial das vias aéreas. Então, foi por esse caminho que eu comecei a estudar mais e tentar desvendar os mistérios de o que está por trás de um bom gerenciamento de uma situação crítica. E foi aí que a gente chegou na questão dos fatores humanos, né? Legal. O tema nosso hoje vai ser exatamente esse, né? Os fatores humanos no gerenciamento de crise. E a gente abriu de uma forma bem legal, Sérgio, que já foi até um tema meio que recorrente nas conversas nossas, aqui no FIS Talks, da importância dos aspectos comportamentais. Mas a gente vai chegar lá. Então, para a gente começar a botar a bola em jogo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, na sua percepção, né? Quais são as características de uma situação crítica dentro do ambiente de saúde? Bom, primeiro, a gente tem que diferenciar um pouquinho o tipo de profissional de saúde que a gente está abordando, porque existem vários tipos dentro do sistema de saúde. Por exemplo, no meu caso, como anestesiologista, eu sou de uma especialidade que trabalha num ambiente dinâmico e complexo, assim como intensivistas e emergencistas. Então, nesses ambientes dinâmicos e complexos, uma situação crítica é quase que a regra. É uma situação que acontece quase todo dia. E as pessoas, elas normalmente, quem vai trabalhar num ambiente desse,
gosta ou está bem preparado para lidar com essas situações, é porque ele tem uma certa afinidade com essas situações. Então, qual é o grande problema da situação crítica? Não é o fato dela ser crítica, mas é a surpresa que está por trás da situação, do contexto. É quando o profissional é pego de surpresa diante daquela situação. E aí, então, ele não está tão bem preparado e não está com todos os recursos disponíveis e não sabe usar adequadamente suas capacidades, então, não técnicas ou sociocomportamentais, para tentar gerenciar melhor aquela surpresa que aconteceu na frente dele, entendeu? Então, eu imagino que o grande fator impactante para esse tipo de profissional é o fator surpresa, que nós não estamos tão preparados como estão, por exemplo, os pilotos de avião ou os astronautas, que fazem um treinamento justamente nas situações de surpresa. Então, quando acontece uma situação dessa, eles estão mais bem preparados do que nós. A gente espera que aconteça uma oportunidade durante a nossa vida rotineira para então você aprender com aquele caso. E isso é uma coisa rara de acontecer. A curva de aprendizado é muito demorada. Para outros profissionais que não estão nesse campo de um ambiente dinâmico e complexo, a situação crítica, então, é mais rara ainda. E para ele, que já não deve estar tão bem preparado para esse tipo de situação, está mais acostumado a situações rotineiras, como, por exemplo, no ambulatório, no consultório, para esse, os aspectos técnicos vão ter um impacto também muito grande, muito maior do que para os outros. Para os outros, o foco é exatamente na parte mais comportamental, sociocomportamental e de bom trabalho em equipe. É isso que vai fazer o resultado final, vai ter um impacto maior no prognóstico dessas situações. Entendeu? Uma percepção, né, Sérgio, que a gente que trabalha aí na educação e saúde há tanto tempo, a gente, de certa forma, a gente está aqui no Brasil no meio de uma crise muito profunda, né? E aí, acho que a gente já falou dessa crise também por aqui. A gente não está falando de crise financeira, nem crise política, nem crise do Covid. A gente está falando, na verdade, de uma crise técnica mesmo, né? A gente tem um quantitativo de profissionais gigantesco aí no mercado. Não falta profissional de saúde no mercado, mas a gente tem esses profissionais formados, mas não capacitados, né? Existe um déficit muito grande na formação desses profissionais. Isso é uma crítica, acho que geral e consensual. Na sua percepção, falando de um ambiente, como você falou, onde a crise ela faz parte da rotina, e aí você bota dentro de um contexto, de um ambiente multidisciplinar, como você mesmo falou, com alta tecnologia, você acredita que hoje, os profissionais de saúde do Brasil hoje estão no mercado, eles estão preparados para atender de uma forma adequada dentro de uma situação crítica? Então, eu acredito que não, pelo menos a grande maioria deles, porque não é da nossa formação tradicional esse tipo de preparação para o mercado. Hoje em dia, a gente fala cada vez mais em competências. Então, quais são as competências mais adequadas para você considerar um bom profissional na área em que ele vai atuar? Então, se é um cara que vai atuar na área de um ambiente complexo, dinâmico, tipo um CTI, uma sala de emergência, uma sala de trauma, um centro cirúrgico, esse profissional ele tem que ter um tipo de preparação especial, diferente de outras especialidades. E como é feita hoje em dia, né? Como é feita a nossa formação tradicional até hoje, a minha foi assim, eu acho que até hoje é assim nas faculdades. Geralmente unidisciplinar, então os médicos têm os seus cursos, os enfermeiros têm os seus cursos, os fisioterapeutas têm os seus cursos. São muito focadas em aspectos técnicos, então os médicos aprendem a fazer massagem cardíaca, a fazer intubação traqueal, a administrar tal e tal droga, os enfermeiros aprendem outros aspectos técnicos, os fisioterapeutas outros. E o que acontece no mundo real? No mundo real, essas pessoas se encontram no sistema. E aí elas têm que trabalhar umas com as outras. E como é que faz? Então, aí entra em jogo personalidades diferentes, disciplinas diferentes, modelos mentais diferentes de como atender melhor o paciente, questões hierárquicas até de comportamento entre um e outro dentro da mesma equipe. Como que a gente aprende a liderar bem uma equipe, a se comunicar adequadamente com os outros colegas da equipe, a alocar bem os recursos que nós temos disponíveis? Como é que a gente aprende isso tudo? Isso tudo não é ensinado na nossa formação tradicional, pelo menos até agora, onde eu sei. E tem outra coisa importante.
Isso a gente está falando da preparação do profissional, mas tem que ver que quando ele entra dentro do sistema, o sistema também não está preparado para que ele desempenhe uma função da forma mais tranquila e segura. O nosso sistema de saúde é extremamente arriscado, um lugar extremamente perigoso para você estar. Então, quando você vai trabalhar lá, você está também tendo que ter uma interface com os processos que estão ali estabelecidos, ou que nem existem, com os equipamentos que estão ali disponíveis, se estão funcionando ou não estão, se estão adequados ou não estão, se estão atualizados ou não estão, se estão modernizados ou não estão. As pessoas que estão ali envolvidas, você é obrigado a trabalhar com elas e cada dia, às vezes, você trabalha com pessoas diferentes. Então, essa inter-relação entre o profissional de saúde e o sistema, a operação, onde estão lá os processos, os materiais, os recursos, essa interface, essa interação, ela não é abordada normalmente na preparação do profissional de saúde, isso de uma forma geral, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta ou de qualquer área. Isso não é normalmente abordado. E aí é que entra a ciência dos fatores humanos e ergonomia, que vem justamente estudar essa questão dessa interface, dessa inter-relação, como que o profissional de saúde pode ser mais bem inserido dentro do sistema para que tudo aconteça de forma mais tranquila e segura para o paciente, que é o que está ali na linha de frente, né, que seria o resultado final do atendimento. Então, existe um gap ainda muito grande em termos de treinamento, em termos de preparação do sistema e em termos de integração do profissional de saúde dentro desse sistema. É uma série de coisas, uma situação bastante complexa, mas que a gente tem que ir atuando, né, tateando aos pouquinhos e tentando melhorar cada aspecto dessa complexidade toda. Né? Eu acho que realmente acho que é uma coisa consensual, né, que até por essa crise que a gente comentou aqui agora, essa crise técnica, que as instituições de saúde, né, elas precisam realmente mudar um pouquinho o seu perfil também e botar a parte de capacitação e educação realmente como parte do seu DNA. Uma coisa que a gente já discutiu aqui também, que hoje o tempo exige isso dessas instituições, né? Porque o Estado não dá conta, as universidades não estão dando conta, então a instituição de saúde ela precisa estar preparada para absorver esse profissional que está no mercado e vai ter que botar a educação dentro do seu DNA, não tem jeito. É claro que a assistência sempre vai ser atividade fim, mas a educação vai ter que fazer parte do DNA da instituição, porque eles estão no mercado, eles precisam ser absorvidos, e a instituição que não botar isso dentro do seu DNA vai ficar realmente para trás. E aí eu te pergunto, que a gente está falando dessa crise técnica, mas no seu ponto de vista, qual é a melhor forma para a gente pegar esse profissional e começar a preparar ele para essas situações? Aquela situação da gente estar trocando a roda do carro com ele andando. Então, antes de chegar nisso, deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu na crise agora do Covid, né? Bem recente. Por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, no Hospital dos Servidores, assim como em vários outros locais, houve uma demanda muito grande por profissionais com certa capacidade técnica no atendimento dos pacientes com insuficiência respiratória que acabariam necessitando de intubação traqueal, ventilação mecânica, etc. Então, por falta suficiente de pessoas capacitadas, começaram a pegar outros menos capacitados para botar na linha de frente. E aí, então, foi aquela correria para tentar adaptar o sistema a essa demanda, né, que surgiu pela pandemia. Mas, se você observar bem, cada dia existem demandas específicas dentro de cada instituição. E elas podem variar de uma instituição para outra. Então, eu acho que passa assim, pela gestão da instituição, determinar sempre quais as reais demandas de treinamento para os seus profissionais de acordo com a atuação daquela instituição. E, a partir daí, então, criar programas ou currículos de aperfeiçoamento contínuo de todos os profissionais, de preferência de forma multidisciplinar, em conjunto, para atender às demandas específicas daquela instituição. E aí, falando mais especificamente, qual é, então, a melhor forma de fazer isso? Né? Hoje em dia, a gente sabe que o ideal não é você pegar o profissional e treinar ele com pacientes de verdade, com pacientes reais, durante o seu tempo de trabalho, sua rotina normal. O ideal é que ele esteja fora desse ambiente, num ambiente seguro, controlado, onde você possa determinar os objetivos que você quer que ele aprenda.
E isso é melhor feito num ambiente de simulação ou num centro de simulação. Hoje em dia é uma metodologia extremamente aceita no mundo inteiro, já bem estabelecida, onde a gente tem comprovados resultados de que o treinamento simulado, num ambiente assim, controlado, seguro, com prática deliberada, onde você sabe o que você quer ensinar e vai ensinando isso até o aluno atingir um estado master de performance. Então, se você consegue implementar uma situação dessa, você tem uma situação mais adequada para você treinar seus profissionais de forma continuada, sem colocar nenhum paciente em risco, que é o mais importante. Os resultados desse treinamento muitas vezes são transferidos para a própria prática clínica desses profissionais. Então, há vários estudos que já comprovam que o que você aprende, que você treina no ambiente simulado, ele pode sim ser transferido para a sua prática clínica, obtendo melhores resultados, melhores prognósticos. Então, não faltam evidências de que esse é realmente um caminho adequado, talvez não o mais adequado, mas ele muito bem adequado, que complementa uma série de outras estratégias de treinamento, né? Hoje em dia, a gente está evoluindo para outros caminhos, né? A partir da tecnologia que vai avançando e a partir da demanda agora de você ficar mais à distância, né? E tendo que fazer as mesmas coisas, no mesmo treinamento, a mesma rotina, só que agora com uma distância pré-determinada. E aquela interação toda que o facilitador ou o professor tinha com o aluno durante o treinamento simulado, como que ele vai fazer isso agora com esse treinamento ou com essa questão de manter a distância? E esse é um grande desafio que no mundo inteiro as pessoas estão correndo atrás para ver como é que eles conseguem adaptar ou adequar o que se fazia presencialmente, se é que se fazia alguma coisa, mas agora fazendo isso de uma forma à distância, online, com as tecnologias que eles podem ter disponíveis. E interessante também, né, Sérgio, porque toda vez que a gente fala da capacitação do profissional, de programas de capacitação focados em objetivos específicos, em métodos diferentes, a gente sempre volta para uma questão que é a capacitação também do instrutor, do docente, do facilitador, que também é um desafio muito grande aqui no Brasil, né? A gente teve um outro programa nosso aqui do Pistolcos Educação, que a gente estava conversando sobre o retorno às aulas, e a gente falou sobre o desafio dos professores se adaptarem a essa nova realidade, né? Esse novo normal nosso, que com certeza continuará pós-pandemia, né? De modelos mais híbridos de educação, um relacionamento diferente do professor com o aluno. E quando a gente fala de métodos ativos de ensino, né? Especificamente agora da simulação, é claro que a gente precisa também de equipes docentes preparadas e capacitadas para poder passar um conteúdo e fazer aquele programa ter um real impacto para aquele profissional. Isso é um desafio muito grande também, você não acha? Ter profissionais capacitados para passar esse tipo de conteúdo. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio que tem, é a coisa mais importante que tem. Porque a gente sabe, às vezes, que muitas vezes nas faculdades, universidades, costuma-se colocar um professor, uma pessoa que tem um bom nome no mercado, uma boa experiência prática, mas que não tem uma preparação para ser docente. Isso não quer dizer, então, que com todo o nome que ele tem, toda a experiência que tem, que ele vai conseguir ser um bom docente. Ele vai conseguir aplicar bem todas essas metodologias mais inovadoras que existem. Então, tem que ter uma preparação também dessa pessoa para utilizar a metodologia. Caso contrário, você faz um investimento danado em termos de simuladores, de softwares, etc., e eles não são bem utilizados na sua otimização, né? Porque os docentes não têm essa capacidade, não têm esse conhecimento de como utilizar melhor a metodologia, como extrair o máximo dos recursos tecnológicos que existem. E o bom docente, você reconhece até quando você não tem toda essa tecnologia, não tem todo o recurso, mesmo assim ele consegue extrair do aluno aquilo que ele tem de mais essencial, aquilo que é mais importante. Ele ainda consegue passar um conhecimento que vai ficar para a vida. Então, não tem dúvida que o professor, desde a escola primária até o nível universitário, ele é de extrema importância, e quanto mais bem preparado ele estiver agora nas novas metodologias e tecnologias, é claro que ele vai conseguir utilizar da melhor forma possível, tirando usufruto da melhor forma possível para os alunos, né? Eu acho que isso é um gancho legal para essa próxima etapa da nossa conversa, que são as questões humanas, né, realmente.
eu fico pensando que a gente precisa quebrar um ciclo aí meio vicioso da maioria das instituições, que é sempre um investimento muito alto em tecnologia, né, hardware e software, deixando de fazer um investimento no capital humano num segundo momento. Isso já está mais que provado que não dá certo, né? A ordem é contrária. Você precisa ter pessoas capacitadas, precisa ter o fator humano ali bem treinado, para aí depois sim investir em tecnologias, etc. Como seguir isso? Só para complementar essa questão da importância ou da capacidade do professor de lidar com as diferentes metodologias, eu tive um exemplo aí recente lá no Hospital dos Servidores, quando a gente estava treinando os clínicos no manuseio das vias aéreas, em que a gente não tinha ali muitos recursos e acabou inventando uma forma mais simplista possível, mas através daquele contrato de ficção e daquele compromisso de ensinar, o aluno acaba entrando, né, no clima e acaba se dedicando, e a motivação intrínseca é que vai acelerar o aprendizado dele. Então você consegue observar isso muito bem assim na prática, e isso é bastante gratificante, né? É bem legal. Bom, encerramos aqui então a primeira parte desse bate-papo com o Dr. Sérgio Gelbach. A gente está falando aqui sobre fatores humanos no gerenciamento de crises. E no segundo bloco, a gente vai falar especificamente sobre a importância da capacitação do aspecto comportamental. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente. Se você quer saber um pouco mais sobre a iniciativa FIS, acesse o nosso site www.fis.org.br, marca o sininho no nosso canal do YouTube e segue a gente aqui no Instagram. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco.